Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou Tiago Gomide e o episódio de hoje trata de um tema sensível, mas fundamental: a vacinação infantil e os deveres legais dos pais. Você sabia que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação recomendada pelas autoridades sanitárias é obrigatória? Pois é, e recentemente o Superior Tribunal de Justiça confirmou esse entendimento ao julgar o caso de pais que se recusaram a vacinar a filha contra a Covid-19. A decisão da terceira turma do STJ reforça que a negligência nesse dever pode gerar sanções como multa. Para entender melhor as implicações dessa decisão, os limites do poder familiar, o papel das autoridades locais e como o judiciário vem enfrentando a desinformação sobre vacinas, eu converso agora com a advogada especialista em direito de saúde, Natália Monice Lima. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Olá, eu que agradeço, Tiago, pelo convite. É sempre uma honra participar com vocês na discussão desses temas tão importantes. Doutora Natália, comece então contando aí pra gente o que fundamenta a obrigatoriedade da vacinação infantil no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem, Tiago, como um início, do direito à questão da proteção da saúde da criança, previsão constitucional, ali no nosso artigo 196 da Constituição e também no artigo 227, que ele vai garantir ali a questão da proteção integral da criança. Além da previsão constitucional, que é a nossa base maior, nós temos previsão também na legislação infraconstitucional, principalmente nas determinações do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Plano Nacional de Imunização. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer a questão da obrigatoriedade da vacinação como uma proteção do direito da criança, o resguardo do melhor interesse da criança, e o Plano Nacional de Imunização vai dizer quais são as vacinas que são obrigatórias para aquele resguardo. Ok, doutora Natália, a decisão da terceira turma do STJ, ela pode ser vista como um marco sobre os limites da autoridade parental? Como que o judiciário tem interpretado aí os limites do poder familiar frente ao princípio do melhor interesse da criança? Sim, essa decisão do STJ, aliada à decisão que foi tomada no tema 1103 do STF, elas trazem balizas muito importantes a respeito dessa questão da autoridade dos pais, que tem que ser verificada de acordo com o melhor interesse da criança. Isso significa o quê? Que a autoridade do pai, ela é, na verdade, um poder-dever de resguardar esses interesses das crianças, principalmente quando a gente está tratando de saúde. E essa autoridade do pai, ela não pode ser tida como absoluta. Ela é uma autoridade que garante ali ao pai a obrigatoriedade de manter e de buscar sempre o cumprimento das medidas, medidas sanitárias, medidas que são colocadas em políticas públicas de saúde, para poder resguardar tanto o interesse individual, a saúde do seu filho, quanto da própria coletividade. E aí, nesse sentido, essa decisão do STJ, ela veio exatamente confirmar essa situação, porque foi uma decisão que confirmou uma multa que foi imposta aos pais nessa recusa considerada injustificada, uma multa com base no artigo 249 do ECA. No caso específico, como você falou, a época foi porque os pais recusaram vacinar a filha contra a Covid-19, mesmo havendo a recomendação das autoridades, e o decreto municipal que exigia essa vacinação para a matrícula escolar. E a diferença entre a obrigatoriedade legal e imposição de sanções? No caso analisado, os pais alegaram que a vacinação contra a Covid-19 não foi formalmente tornada obrigatória. Como que essa alegação se sustenta aí diante do entendimento consolidado do STJ e também do STF?
Na tese firmada no tema 1103 do STF, a gente tem a confirmação de que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que é constitucional essa obrigatoriedade da vacinação. E, nesse sentido, o Estado ele pode adotar medidas indiretas, né, como a restrição de matrícula escolar, o acesso a alguns espaços ou benefícios, desde que essa vacinação ela esteja prevista em lei, como no caso a gente tem obrigatoriedade já prevista no ECA, e o Plano Nacional de Imunização, essa vacinação ela esteja fundamentada em evidências científicas, né? Sejam respeitados os direitos fundamentais dessa criança, e essa obrigatoriedade que é considerada, ela é uma obrigatoriedade no sentido de impor essas sanções, mas isso não significa ou não autoriza que essa vacinação ela seja uma vacinação forçada. A vacinação forçada ela não é permitida, mas a imposição de outras medidas, né? Como a gente tem a questão da imposição da multa, nesse caso específico do STJ, essa imposição de, né, essas proibições de matrícula escolar ou de acesso a alguns espaços por conta da falta da vacinação, isso é válido, isso pode ser feito sim. Ok. E de que maneira, de que forma aí os decretos municipais, como o que obriga a vacinação para matrícula escolar, por exemplo, influenciam a responsabilização dos pais? Em que medida essas normas municipais ampliam ou reforçam o dever legal de imunização? Esses decretos, Tiago, eles servem como uma forma de reforçar o dever dos pais. Nesse caso que a gente trata especificamente do STJ, o município havia expedido esse decreto que exigia essa vacinação para matrícula escolar. E esse decreto, ele foi considerado válido na decisão do STJ, né? Essas normas locais, elas quando estão alinhadas com essas diretrizes nacionais e com as bases científicas, elas vêm fortalecer essa responsabilização por uma eventual recusa injustificada dos pais. E como que o STJ avalia o uso do argumento do medo de efeitos adversos como justificativa aí para não vacinar? Esse tipo de argumento é aceito judicialmente? Não, a questão do medo genérico, ela não é aceita, não. E aí a gente teve um problema muito sério e muito sensível à época da pandemia, né? Porque as pessoas passaram a receber informações de várias fontes, e não só fontes com base científica. E aí isso gerou um medo, no nosso entender, injustificado na população. E aí esse medo que é genérico, um medo que não é baseado em evidência científica, um medo que ele vem contra as políticas públicas de saúde, o judiciário ele entende que ele não é justificável para se negar, para o pai recusar a vacina da criança. Essa recusa, ela só seria válida num caso, né, a dispensa da vacina, se houver uma contraindicação médica específica, comprovada por um laudo de que alguma questão própria daquela criança, ela teria um impacto à vacinação, né? Então ali seria contraindicado, mas aí tem que ser específico do caso. O medo de efeito adverso de forma genérica não é aceito, não. A multa aplicada prevista no artigo 249 do ECA, ela é suficiente como medida educativa e coercitiva? Essa penalidade ela tem eficácia prática ou seriam necessárias aí outras medidas como o acompanhamento pelo Conselho Tutelar, por exemplo? A multa, em alguns casos, ela tem demonstrado efetividade, né? Alguns pais ali, eles fazem uma recusa genérica por um medo, muitas das vezes desfundamentado, e ao ser abordado ou ao ser orientado pelo próprio Conselho Tutelar ou Ministério Público ou as autoridades de saúde ali do município, eles já se conscientizam da necessidade dessa vacinação e já fazem a aceitação e levam a criança para cumprir ali o calendário vacinal. No caso de imposição de multas, aí a gente já teria ali um segundo passo, né? Mas o que tem sido realmente eficaz é não só a aplicação de uma sanção, mas muitas das vezes a orientação dessas autoridades e o monitoramento.
Porque às vezes o pai ele fala assim, não, tá, eu estou sendo aqui, entende-se, né, coagido a levar o meu filho, mas eu vou levar, mas depois eu não vacino mais, depois não vão estar mais me verificando. E isso pelos municípios tem sido não só orientado inicialmente, mas monitorado, inclusive com participação muito importante das escolas, para que esse melhor interesse da criança ele continue sendo resguardado durante todo o período. E o que diferencia a negligência culposa da dolosa nesse tipo de caso? Queria que você explicasse para a gente a diferença entre esses dois enquadramentos jurídicos e como que eles são avaliados no processo. Tá. A gente, quando fala de negligência culposa, a gente tem ali uma situação em que os pais deixam de vacinar os filhos por um descuido ou por uma desinformação. Ah, eu acabei esquecendo, eu não participei de uma campanha de vacinação, eu não levei a criança no serviço de saúde. Isso pode ser considerado ali a negligência culposa, né? Não haveria uma recusa consciente, que é como a gente considera, né? No caso da dolosa, esse não levar o filho para vacinação, ele é deliberado. O pai tem a informação, ele tem todas as fontes de buscar se aquela vacina, se aquele imunizante, ele tem uma evidência científica, ele tem ali as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde, garantindo que aquela vacinação, ela é necessária e ela é segura, e mesmo assim, por uma questão individual, uma questão ideológica, um medo genérico que a ele foi exposto, ele decide por não imunizar a criança. Então, ali a gente está tendo essa diferenciação. E aí, no caso, a maior parte dos problemas que a gente tem é na questão dolosa mesmo, né? Quando o pai, mesmo com todas as informações e orientações, ele decide por não vacinar a criança. Aí, nesses casos, é que a gente tem uma participação maior das autoridades na questão de orientação e de monitoramento e da própria atuação do judiciário, para que seja feita a vacinação, né, como a gente falou lá no início, considerada obrigatória, mas não forçada, mas com essa imposição das medidas que são necessárias para que a gente atinja esse fim, de que as crianças sejam imunizadas, né? E aí isso é trazendo não só a questão individual de proteção daquela criança, mas de toda a coletividade, porque essa criança ela vai ter contato ali com vários amiguinhos da escola, com, né, festinha de criança é sempre muito cheio, e aí a gente precisa ter essa imunização coletiva para evitar a proliferação do vírus em si, e que a gente coloque toda esse grupo mais protegido. Para a gente finalizar essa nossa conversa, doutora Natália, que papel o sistema de justiça tem aí no combate à desinformação sobre vacinas? Diante da disseminação de fake news e movimentos anti-vacina, qual que é a função do judiciário para garantir o cumprimento do direito à saúde e à proteção integral das crianças? O judiciário ele tem um papel muito importante, Tiago, nessa questão do combate à desinformação que a gente vem enfrentado nos últimos anos, né? O judiciário ele vem para garantir a efetividade do direito à saúde, proteção integral, como a gente tratou lá no início, né? Essa proteção que ela vem como uma norma em um princípio de proteção constitucional. Essa atuação do judiciário, ela valida as políticas públicas baseada em evidências, é o que a gente está falando, né? Não é um imunizante que surgiu do nada, não é um imunizante que ele vai trazer risco, muito pelo contrário. Ele é todo baseado em estudo científico e esse estudo científico ele traz segurança para a imunização. A atuação do judiciário, ela vai também legitimar essas medidas indiretas, né, sendo proporcionais na questão de impor aos pais a obrigatoriedade da vacinação, como as multas, a exigência dos comprovantes, isso é validado pelo judiciário e, de toda forma, auxilia em afastar essas teses desinformativas que coloquem as crianças em risco, né? Muitas vezes por uma falta de compreensão dessa importância da vacinação ou de uma questão ideológica que ela muitas das vezes se afasta da ciência,
e acaba colocando o próprio filho em risco. O judiciário tem o papel importante, né, determinando essa atuação articulada, quando a gente envolve ali as políticas públicas de saúde, a atuação da escola, a proteção social que vem do Conselho Tutelar e a atuação do Ministério Público, que é muito importante também nesse ponto. E aí, então, nesse sentido, as decisões, né, tanto do STF quanto do próprio STJ, elas são exemplos de função da importância dessa atuação do judiciário nesse tema. Ok, doutora Natália Munice Lima, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participação, agradeço pelo convite, desejo a todos uma ótima semana. Um abraço. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E esse foi o STJ no seu dia. Eu agradeço pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.